Oi, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos, né? As coisas mudaram tão rápido que nem conseguimos parar e conversar com mais calma. Agora, a maneira como nos encontramos todos os dias é aí mesmo, na sua casa, pela tela do computador. E quanta coisa aconteceu! Fomos todos pegos de surpresa, mas nos organizamos para encontrar soluções, porque a educação continua sendo fundamental, mesmo numa crise desse tamanho. Por aqui, tivemos que nos reinventar e desenvolvemos rapidamente uma exclusiva plataforma virtual para atender os nossos alunos. Nela, já tivemos mais de 500 mil aulas postadas e quase 10 milhões de acessos realizados, além das videoaulas em tempo real. É muita coisa. Pode parecer simples, mas isso praticamente dobrou o nosso trabalho. Os professores, nesse momento, também são verdadeiros heróis. Sei que não está sendo fácil para você ter que acompanhar os estudos das crianças, mas lembre-se, o que hoje elas conseguem fazer com a sua ajuda, amanhã saberão fazer sozinhas. E você se orgulhará de ter feito parte disso. Aqui também estamos com desafios. Sim, alguns gastos foram menores nesse período, mas os investimentos para tudo continuar da melhor forma foram muito maiores. Como escolas filantrópicas, reinvestimos o lucro e para cada R$1 recebido em imunidade, a escola precisa investir outros R$5. Todos fomos atingidos de alguma forma e sabemos, não está sendo fácil para ninguém. Mas tudo ficará mais complicado se promovermos a desunião. Não é hora de acharmos um culpado, e sim de encontrarmos juntos a solução. Estamos conversando com todos os pais que nos procuram, melhorando condições de pagamento para este período. O mundo está em crise e é compreensível nos sentirmos ansiosos e inseguros. Estamos aqui para ajudar e queremos contar com você. Temos a esperança de que tudo isso irá passar. Nossos alunos voltarão às escolas como antes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que sim. Vamos mais uma vez para a nossa aula virtual. Vamos fazer a nossa breve oração. Que tenhamos uma boa aula, que o nosso Pai nos abençoe e que auxilie também tantas pessoas que estão sofrendo pelo Brasil. Que o Senhor acalme seu coração e esteja junto com elas. Amém. Segundo ano, agora foi certinho. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem em casa. Vamos para mais uma videoaula. Filosofia. Acompanhem comigo. Página 23. Certo? Hoje temos módulo novo. O nome do módulo é o poder das ideias. Certo? O poder das ideias. E aí tem um rapazinho ali com uma plaquinha, né? Mude o mundo. Então a gente vai dar a introdução hoje, tá, gente? A gente começa nesse módulo aqui e vê o primeiro elemento aqui, que é a violência, tá? Até a página 23 mesmo, só a página 23 hoje. Acompanhem comigo, vamos lá. As ideias movem o mundo. Fundamental, tá, gente? Ideia move o mundo. Deixa eu pegar um outro marcador aqui, que eu acho que tá melhor. Ideia, tá melhor mesmo. Movimenta o mundo. Tá, gente? Movimenta o mundo tanto pro bem quanto pro mal. Tanto ideias positivas quanto negativas. Certo? As ideias movem o mundo. Acompanhem comigo. Elas são capazes de construir a felicidade de uma comunidade e também pode gerar uma guerra de proporções mundiais, certo? Tivemos dois grandes exemplos de duas grandes guerras mundiais movido também por ideias, né? Especialmente na Segunda Grande Guerra,
Um camarada que moveu o mundo ou o seu mundo a partir das ideias foram esses dois elementos aqui. O nazismo e o fascismo, certo? Puramente baseado em ideias racistas. Certo, gente? E uma série de elementos de ideias, né? Hoje vocês já têm elementos aí para compreender a ideologia. Então, uma série de elementos, uma série de ideologias racistas, certo? Tanto nazista quanto fascista, ok? Por exemplo, o nazismo queria criar uma raça, dos pilares centrais do nazismo era criar uma raça pura, certo? Uma raça ariana, uma raça mítica, baseada nos antepassados, nas lendas, né? Por isso que os nazistas queriam eliminar todos aqueles que não eram arianos, alemães, né? Todos que não tinham cabelo loiro, olhinho azul, eram altos, tudo baseado num racismo, num puro racismo. Tudo baseado nas ideias racistas, raciais de um ideal de pessoas, né? Não só eliminaram quem não era da raça ariana, como fazer a reprodução de matrizes, né, arianas, certo? Então, o nazismo e o fascismo são dois elementos básicos que criaram essa concepção de ideia e transformaram o mundo, levaram o mundo para duas grandes guerras, tá? Especialmente a segunda, tá, gente? Vamos adiante lá então. Existem ideias de fundo político, artístico, moral, religioso, social, econômico, tecnológico, comportamental, etc. O ser humano, munido de sua capacidade criativa, de suas inteligências múltiplas, né, é capaz de produzir infinitos conceitos e variados projetos. As ideias realmente têm poder, tanto para a vida quanto para a morte. Então, a ideia tem poder, certo? Se a ideia não tivesse poder, ela não causaria mudança, ok? Então, a ideia, ela também está associada à questão de poder, tá, gente? E também, voltando aqui para a ideologia, certo? A ideologia também tem poder de mobilizar as pessoas, de transformar as pessoas, tá? Contudo, acompanhe comigo lá. Além das ideias ou ideologias, temos outro elemento presente no cotidiano que está inserido em nossa existência. Ou seja, vale botar em vermelho, a violência. Ela destrói vidas, poda talentos, desorganiza a sociedade. Não é capaz de construir nada, é pura entropia social. Está presente na política, na economia, na televisão, nas ruas, nas escolas, nas fábricas, nas famílias, entre crianças e jovens e mais velhos. Homens e mulheres, indistintivamente, são vítimas dela. Direta ou indiretamente, ela nos atinge. Por que a violência existe? Quais são suas causas? Ótimas perguntas, hein, gente? De que forma ela se mascara para nos ferir física, moral e espiritualmente? O que podemos fazer como cidadãos para amenizar suas consequências? Questões fundamentais importantes. Vocês já pararam para pensar nessas perguntas aqui? Antes disso, vocês pararam para pensar o que é violência? Será que violência é só aquela violência física? Que uma pessoa bate na outra? Quando a gente é criança, a gente briga e se bate, tudo? Será que é só isso, gente? Acho que não. Vamos adiante. A violência visa coagir, constranger,
torturar, brutalizar, violar a natureza humana e a ordem social por ela estabelecida. Não é suficiente dizer basta de violência. Temos que usar o poder das ideias para construir uma sociedade mais justa, humana e espiritual. Então temos que usar a nossa ideia para movimentar o mundo de forma positiva, de forma a criar uma humanidade mais justa e humana, né? Ok? Para isso, a gente tem que amenizar as consequências da violência, tá? Tem vários autores, tá, na sociologia que a gente estuda, que dizem que a violência é inerente do ser humano, é inerente do homem, certo? Já está latente nele. Ok, gente? Vamos adiante lá. Primeiro elemento, violência, tá? Acompanhe comigo lá em cima. Podemos definir violência como um comportamento ou atitude que provoque prejuízo a uma pessoa, quer seja de natureza física, espiritual, moral ou material. Então, a violência que cause prejuízo a uma pessoa, seja de natureza física, espiritual, moral ou material. A violência pode ocorrer quando alguém voluntariamente faz uso da força para obter algo de uma pessoa ou grupo. Então, olha só, violência, fazer uso da força, não está falando que tipo de força, tá, gente? Vamos adiante ali. Ou ainda, quando obriga alguém a agir contra sua vontade individual. É o uso desmensurado da força física. Então, a força ela pode ser física, não somente isso, ela pode ser também psicológica, certo? Quando alguém faz uma chantagem contra a pessoa, está tendo uma violência, utilizando a força psicológica e não só física, certo? Então, tem dois elementos aqui. Força física ou psicológica a fim de se conquistar um objetivo, certo? Um objetivo contra a vontade daquela pessoa, tá? A violência se baseia na ira ou no ódio pela ação corruptora e impaciente que não argumenta, dialoga ou negocia, mas simplesmente agride seu próximo. Então, o uso da violência é todo elemento que não tem elemento de paciência, certo? E quando se usa a violência, gente, especialmente a psicológica, né, a questão do diálogo ela inexiste. Por que é importante na democracia a gente ter o diálogo, né? Que o diálogo, quem não dialoga, geralmente apela para a violência, certo? A gente costuma dizer que quem não tem argumentos provoca, certo? Vai com o uso da violência, da força, tá? Tanto força psicológica quanto física. Mas termina, por exemplo, uma pessoa que ao invés de conversar, ela grita, ela está querendo coagir outra pessoa a partir do seu grito. Está tentando ganhar da outra pessoa a partir da sua autoridade, a partir do seu grito, certo? É uma forma de violência. No entanto, continuando ali para a gente finalizar, é válido observar que certas atitudes tidas como violentas em uma sociedade não o são em outra, certo? Por exemplo, os ritos de passagem masculinos da tribo indígena Satere Maué, na qual os meninos na puberdade expõem-se às picadas de dezenas de formigas,
tucandeiras, cuja ferroada provoca dores terríveis e até febre, os que conseguem passar pela prova são considerados maiores, ou seja, homens aptos para a vida adulta. Nesse caso, é um comportamento aceito e considerado pela comunidade um ato de força e não de ira. Isso é diferente da tortura aplicada pela Inquisição da Igreja Católica ou pelas ditaduras latino-americanas, que visava arrancar confissões das pessoas consideradas hereges ou inimigas do sistema político. Então, 2 exemplos aqui. Um exemplo é a questão das tribos, né? A gente chama isso na antropologia de ritos de passagem. Todas as tribos, quase, elas têm ritos de passagem, de passar da idade da infância para a idade adulta, certo? E esses ritos de passagem nem sempre não utilizam de violência, certo? Ou de força. Por exemplo, as picadas desses insetos são muito doloridas, certo? Quem não aguenta, pede para sair, não é considerado ainda um adulto, certo? Então isso nas tribos é bem comum e é aceito pela sociedade, certo? É um rito de passagem de uma fase da vida para outra, tá? O que é o contrário, por exemplo, da tortura, né, gente? A tortura é uma forma de violência física e psicológica, geralmente é usado esses 2 elementos para fazer contra a vontade da pessoa, importante isso, para fazer uma pessoa falar sobre algo, tá? Tirar confissão das pessoas. Vou deixar uma pergunta para reflexão para vocês e vou colocar lá no nosso e-class, no CPB vocês responderem. A pergunta é: o nosso mundo anda mais ou menos violento? O que você acha? Será que a violência ela é presente na nossa vida hoje? Essa forma, tanto física quanto psicológica? Sim ou não? E explique por quê, certo? Vou deixar a questão para vocês responderem como tema. Ok, gente? Por hoje, então, foi isso. Na próxima aula, a gente continua com a questão da violência, certo? Espero que vocês fiquem bem e até o nosso próximo encontro.